Estamos de volta com o Esporte West, com um bloco recheado de muito futebol e, claro, emoção. Emoção no rádio, isso mesmo, hoje com Ulisses Costa, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, narrando o gol de Rafael Sobis, 1-0 Fluminense contra o Palmeiras no último sábado. Põe na tela. Encosta cima do Sérgio, ele levanta na boca do gol, para trás, do meio, e a zaga para Renato, para a perna esquerda, para de Serão. Lançamento vem para Fred na grande área, perdeu a linha do gol, bola foi solta na boca do gol, Fred rolou para Sobis, bateu! Encosta cima do Sérgio, ele levanta na boca do gol, para trás, do meio, e a zaga para Renato, para a perna esquerda, para de Serão. Gente, eu queria aproveitar, já que eu não estive nos últimos programas, para falar de um narrador que nos deixou aí no sábado retrasado, Luciano do Vale. Luciano do Vale faz parte da minha formação como apaixonado por futebol, apaixonado por esporte. Na década de 90, as pessoas de minha idade devem lembrar que a Bandeirantes, todo dia, 8 horas da noite, tinha alguma coisa de esporte, na maioria das vezes narrada por Luciano do Vale. Na minha casa era uma briga, porque tinha uma televisão só, e alguém queria assistir a novela e eu não queria, porque eu queria assistir o show do esporte na Bandeirantes, na TV Bandeirantes, e sempre com Luciano do Vale. Ele que eternizou grandes narrações, ele que eternizou grandes momentos, não apenas do futebol, mas de outros esportes brasileiros. Não por acaso ele era conhecido no meio esportivo também como Luciano do Vôlei, porque pôde ajudar muito esse esporte. Ele que ajudou muito e muito mesmo ex-atletas de futebol, formando a Seleção Brasileira de Master, chegando a ser técnico da Seleção Brasileira de Master. Luciano do Vale nos deixou de forma prematura, mas deixa um legado esportivo muito grande. Ele foi e vai continuar sendo por muito tempo um dos grandes narradores do futebol mundial. Fica aqui a nossa homenagem, a minha homenagem a Luciano do Vale, que fez parte da minha formação como apaixonado por esporte. Os apaixonados pelo Vasco da Gama que não devem estar satisfeitos. Exatamente. O Vasco continua sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Em partida disputada na tarde deste sábado, a equipe de São Januário foi derrotada por 2-1 pelo Luverdense. Portuguesa e Santa Cruz empataram em 1-1. Já o América Mineiro, líder do campeonato, venceu por 3-0 o Ceará. O Náutico, vice-líder, derrotou o Vila Nova por 2-0. Sabe com quem deu o show nesse jogo do América Mineiro? Quem foi, Obina, o velho Obina deu show no jogo do América Mineiro, marcando muitos gols. Ele que tem boas passagens no futebol mineiro, teve uma excelente passagem no Atlético Mineiro e agora volta jogando pelo América e jogando bem. Foi um dos bons artilheiros, um dos bons destaques no Campeonato Mineiro e agora já começa com o seu pé direito na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem não começou bem, como eu disse no início, foi o Vasco da Gama. Porém, esse jogo contra o Luverdense tem um atenuante do Vasco estar sem sua espinha dorsal, sem grandes jogadores como Rodrigo, como Martin Silva, como Edmilson, como Pedro Ken, por exemplo. Porém, depois desse resultado, o Vasco da Gama foi às compras. Já está fechando com o Eduardo Sacha, do Internacional, já está fechando com o meio-campo do Grêmio, um rapaz novinho que também joga muita bola, e podem aparecer novos nomes no Vasco da Gama. Tomara. Vasco da Gama que precisa dar um gás na Série B. São só 2 rodadas, mas a gente sabe que essas 2 rodadas valem tanto como as 2 últimas rodadas. Por isso mesmo, o Vasco precisa melhorar na Série B. Vamos de Série A com os resultados e a classificação do final da semana. Põe na tela. A segunda rodada do campeonato mais emocionante do Brasil terminou assim. Coritiba e Santos não saíram do 0-0. O Fluminense derrotou o Palmeiras por 1-0. 2-2 foi o resultado do jogaço entre Botafogo e Internacional. No adeus ao Pacaembu, o Corinthians venceu por 2-0 o Flamengo.
Cruzeiro e São Paulo empataram em 1-1. Vitória e Atlético Paranaense empataram em 2-2. O Sport venceu a Chapecoense por 2-1 na Ilha do Retiro. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Fora de casa, o Bahia venceu por 2-0 o Figueirense e o Goiás derrotou o Criciúma por 1-0. E o Fluminense lidera com 6 pontos o Brasileirão. Logo atrás aparece o São Paulo. O Corinthians é o terceiro e o Atlético Paranaense completa o G4, mas tem a mesma pontuação do Cruzeiro, Internacional, Sport e Goiás. O Bahia é o nono e em seguida Grêmio, Palmeiras, Santos, Coritiba, Vitória, Atlético Mineiro e Chapecoense. Por enquanto, as equipes que ocupam a parte de baixo da tabela são Flamengo, Botafogo, Criciúma e Figueirense. Tá aí o líder do Campeonato Brasileiro, Fluminense, líder do Campeonato Brasileiro. Fluminense não era para estar na Série B? Com certeza. Mas, vida que segue, não está na Série B e é líder do Campeonato Brasileiro de Série A, meus amigos tricolores. Calma, só é uma brincadeira. Mas, Fluminense jogando bem, ganhou fora de casa, como a gente já viu aí narrado pelo Ulisses Costa no Emoção do Rádio, gol do Rafael Sobis, que quase sai do Fluminense, só ficou por conta da chegada do Cristóvão Borges e parece que deu uma ajeitadinha nesse time do Fluminense que não vinha bem das pernas. Ontem o São Paulo conseguiu um grande empate no final do jogo contra o Cruzeiro, porém o gol foi depois de uma falta mal marcada pelo juiz da partida e o São Paulo chegou ao empate com o excelente zagueiro Antônio Carlos, que já tem 6 gols na temporada e só está atrás de Luiz Fabiano no time do São Paulo. Ou seja, um zagueiro artilheiro jogando no time do São Paulo. O Cruzeiro vem muito bem no Campeonato Brasileiro mais uma vez. Tem um time para chegar bem no Campeonato Brasileiro outra vez, já que foi campeão no ano passado. O Atlético Mineiro deu vexame perdendo por 2-1 para o time reserva do Internacional de Porto Alegre, não, para o Grêmio. O Inter de Porto Alegre chegou a fazer 2-0, mas brilhou a estrela do Sheik. Isso mesmo, ele fez o gol e deu o passe para o empate do Botafogo depois de estar perdendo por 2-0. O Botafogo chegou a empate. Bahia, 2-0 em cima do Figueirense, começando bem o campeonato, jogando e ganhando fora de casa. Uma vez que fica elas por elas, já que perdeu a primeira partida do campeonato contra o Cruzeiro na Fonte Nova. O Vitória vencia por 2-0, mas deixou o furacão, a brisinha do furacão do primeiro tempo, se tornar num verdadeiro furacão no segundo e empatar a partida. Estamos só no início, mas como eu disse, para o Vasco da Gama vale também para a primeira divisão. Os mesmos 3 pontos de uma partida agora valem os mesmos 3 pontos na 38ª rodada. São 9 rodadas antes da Copa do Mundo e os times devem aproveitar essas 9 rodadas, porque não sabemos o que será do futebol brasileiro após a Copa do Mundo. Muita gente pode ir embora, muita gente pode vir para o Brasil, o brasileiro pode desanimar completamente com o futebol se o Brasil perder, pode virar uma euforia nacional se o Brasil vencer. Ou seja, são 9 rodadas vitais para quem quer ser campeão, ir para a Libertadores e permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Fiquemos de olho nessas próximas 7 rodadas, porque o bicho vai pegar. O bicho pegou, meu amigo, foi pro Glover Teixeira. Ele foi um adversário difícil, mas não conseguiu desbancar o principal lutador de MMA da atualidade. O mineiro de 34 anos fez um bom combate com John Jones, mas acabou sendo derrotado por decisão unânime dos jurados na luta principal do UFC 172 na madrugada deste domingo. Com o resultado da noite, o próximo adversário de John Jones já está definido. O campeão enfrentará Alexander Gustafsson, que ganha mais uma chance de conseguir o cinturão. Gustafsson foi quem mais perto chegou de tirar o cinturão do John Jones, ganhou 2 rounds e perdeu 3, fez uma excelente luta contra ele. Já o nosso querido Glover Teixeira pegou o John Jones depois desta luta, que ele não foi tão bem contra o Gustafsson e quis mostrar o seu melhor em MMA e dominou a luta por completo. Já se fala e a grande pergunta do mundo do MMA,
quem vai parar John Jones? Poderia alguém parar o americano? Poderia alguém derrotá-lo? Parece difícil. Parece que o cara é patrocinado pela Gillette, Samara Dias. Tem giletes nos cotovelos que onde ele passa, ele machuca bastante seus adversários. Vamos ver, vida que segue. Eu acho que hoje nós não temos brasileiros mais na categoria, uma vez que ele venceu o Shogun, venceu o Lyoto, venceu o Belfort e agora o Glover Teixeira. Já não tem mais brasileiros na categoria que possam fazer frente ao John Jones. Nós vamos ter que ver aí, botar fé aí no sueco Gustafsson ou qualquer outro. Mas vamos ver, afinal de contas nós ainda temos dois grandes campeões, o José Aldo e o Renan Barão. E quem sabe aí pra frente poderíamos ter mais alguns. Samara Dias, é hora de dar tchau. É sim, tem abraço, tá especialista para a galera do Moinho Conquista e com muito carinho, bem especial também para o Luiz, lá do Santa Marta, que sempre traz muito carinho pra gente e tá assistindo nosso programa agora. Deixou presente pra Samara Dias, que eu sei. Um beijo pra você e até segunda-feira. Tchau, gente, até segunda-feira que vem.